Lucas, capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seus corações se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia:
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu mesmo, Jesus, começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Ade, e Ade de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas, capítulo 3. No capítulo 3 encontramos o exercício do ministério da Palavra de Deus para com Israel, um testemunho que anuncia ao mesmo tempo a vinda do Senhor a este mundo. Não são apenas as promessas feitas a Israel e os seus privilégios, assegurados da parte de Deus, nem o nascimento do menino, herdeiro de todas as promessas. O próprio império testemunha acerca do cativeiro de Israel, servindo de instrumento para o cumprimento da palavra que dizia respeito ao Senhor.
no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, etc. Os anos aqui são contados conforme o domínio dos gentios. A Judéia é uma província nas mãos do Império Gentio, e as outras regiões de Canaã são partilhadas entre diversos chefes subordinados ao Império. Não obstante, o sistema judaico é mantido e os sumos sacerdotes estão lá para indicarem pelos seus nomes os anos da sua submissão aos gentios e, ao mesmo tempo, para manterem a ordem, a doutrina e as cerimônias tradicionais, tanto quanto isto lhes era possível nas circunstâncias em que Israel se encontrava. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versos 3 e seguintes. Ora, a palavra de Deus é infalível, e quando o povo de Deus é infiel, a tal ponto que as suas relações com Deus não encontram fundamento na integridade do povo, quando numa palavra não há outro meio além desse, Deus mantém soberanamente as suas relações com o seu povo por intermédio das comunicações de um profeta. Mas, no caso presente, o mensageiro do Eterno ao seu povo tinha um caráter particular, porque Israel estava arruinado, tendo abandonado o Senhor. A bondade de Deus tinha ainda deixado subsistir o povo e tinha-o deixado, exteriormente, no usufruto das formas do seu culto e do serviço divino. Mas o trono do mundo fora transferido para os gentios. Tratava-se agora de uma oportunidade para Israel de se arrepender, de ser perdoado e de tomar um novo lugar pela vinda do Messias. O testemunho de Deus não é, portanto, em relação com os seus decretos para Jerusalém, ainda que o justo a ele se submeta. O profeta não os chama à fidelidade na situação em que se encontravam. É a voz de Deus clamando no deserto, aplanando seus caminhos, a fim de que Deus chegasse, como vindo de fora, para aqueles que se arrependessem e que se preparassem para a sua vinda. Além disso, visto ser o próprio Deus que agora vinha, a sua glória não se confinaria nos estreitos limites de Israel. Toda a carne verá a salvação de Deus. Verso 6. O estado da própria nação era aquele estado acerca do qual Deus, anunciando a cólera que iria bater-se sobre um povo rebelde, chamava as almas a saírem dele para o arrependimento. De resto, se Deus vinha, é porque queria realidades, reais frutos de justiça, e não um povo que dele apenas tinha o nome. Ele vinha no seu soberano poder, capaz de suscitar para si um povo que fizesse o que fosse do seu agrado. Deus vinha e queria a justiça em função da responsabilidade do homem, porque ele é justo. Podia suscitar para si uma descendência de Abraão, pelo seu divino poder, é isto até de pedras, se ele assim o quisesse. É a presença, a vinda do próprio Deus que caracteriza aqui todas as coisas. Ora, o machado estava já posto à raiz das árvores, e cada um era julgado segundo os seus frutos. Não bastava chamarem-se judeus. Se gozavam desse privilégio, onde estavam seus frutos? Lá onde Deus encontrasse frutos, segundo o seu coração, ele reconheceria a boa árvore. João dirige-se à consciência de todos. Assim, os cobradores de impostos, odiados os judeus, como instrumentos da opressão fiscal dos gentios,
E os soldados que executavam as ordens arbitrárias dos governantes pagãos ou dos reis impostos ao povo pelos romanos eram exortados a fazerem só o que o verdadeiro temor de Deus lhes ensinava, em contraste com a iniquidade que se praticava habitualmente, segundo a vontade do homem. João exorta a caridade prática à multidão que o interroga, enquanto que o povo, como tal considerado, é a seus olhos uma raça de víboras que esperava a cólera de Deus. A graça agia a respeito deles, advertindo-os do julgamento que estava à porta. Nos versos 3 a 14 temos, portanto, estas duas coisas. Nos versos 3 a 6, a posição de João perante o povo, como tal considerado, no pensamento de que o próprio Deus em breve ia aparecer. Nos versos 7 a 14, o apelo de João à consciência dos indivíduos, fazendo-lhes compreender, versos 7 a 9, que perante a presença do Deus justo e santo, os privilégios formais do povo não representavam nenhum refúgio. Tentar defender-se com eles não era senão atrair sobre si a cólera, porque o povo estava sob o julgamento e exposto à cólera de Deus. No verso 11, João pormenoriza. Depois, nos versos 15 a 17, resolve-se a questão do Messias. De resto, como dissemos, o grande tema de toda essa passagem, a grande verdade que resplandece aos olhos do povo, no testemunho de João Batista, é que o próprio Deus vai aparecer. O homem deve arrepender-se de seus pecados. Os privilégios, entretanto concedidos, como meios de bênção, não poderiam ser invocados contra a natureza e a justiça daquele que vinha, nem destruir o poder pelo qual ele podia criar para si um povo conforme o seu coração. Todavia, a porta do arrependimento está aberta, em conformidade com a sua fidelidade para com o povo que ele amava. Ora, havia uma obra especial para o Messias, segundo os desígnios, a sabedoria e a graça de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso quer dizer que ele introduziria o poder e o julgamento que afastam o mal, ou seja, o Espírito Santo afastando o mal por meio de um poder que age em santidade e em bênção. O fogo, símbolo desse julgamento que consome e destrói o que se opõe à vontade de Deus. O Cristo batiza com o Espírito Santo. Não é uma simples renovação de desejos, mas o poder operando em graça no meio do mal. Ele batiza com fogo. É o julgamento que consome o mal. Em seguida, o julgamento aplica-se a Israel, a sua eira. Cristo porá o trigo limpo em segurança noutro lugar, mas a palha será queimada pelo fogo, pelo julgamento. Mas João é lançado no cárcere por Herodes, o tetrarca. Este acontecimento não teve, historicamente, lugar no momento em que nos é apresentado aqui, mas o Espírito de Deus quis mostrar-nos o fim do testemunho de João, do ponto de vista moral, para dar início à narração da vida de Jesus, o Filho do Homem, mas nascido Filho de Deus neste mundo. É com o verso 21 que começa essa maravilhosa história, plena de graça e de verdade. Deus tinha chamado ao arrependimento o seu povo, por intermédio de João Batista. E os que escutavam a sua palavra vinham para serem batizados. Era o primeiro sinal da nova vida e da obediência. E como grandes multidões acorriam para serem batizadas, Jesus, perfeito em vida e em obediência, vem em graça para o remanescente de seu povo. Toma lugar com esse remanescente e é batizado com o batismo de João, do mesmo modo que o remanescente o tinha sido também. Que maravilhoso e comovente testemunho!
Jesus não se limita a amar de longe e nem somente a perdoar. Vem, pela sua graça, colocar-se ali onde o pecado do seu povo os tinha lançado. Era um lugar tomado sob a influência do sentimento que o Espírito conversor e vivificante de seu Deus dava a esse povo. Jesus, pela sua graça, para ali impele o seu povo, mas acompanha-o desde o primeiro instante no caminho em que o coloca. Toma lugar com ele em todas as dificuldades do caminho e marcha ao encontro de todos os obstáculos que se apresentam, identificando-se realmente com o pobre remanescente, com esses notáveis da terra nos quais ele tinha todo o seu prazer, chamando o Eterno seu Senhor, humilhando-se e dizendo que a sua bondade não se igualava à do Eterno. Salmo 16. Identificando-se assim com os seus, o Senhor não toma o seu lugar eterno com o Pai, mas sim o de humilhação junto do seu povo e por amor dele, para o resgatar do pecado e da condenação eterna, porque, com efeito, havia pecado ali, e o remanescente teve de senti-lo ao voltar para Deus. Esse sentimento era o começo da obra da graça do Espírito no remanescente. É ali que Jesus toma lugar com esse remanescente para ir até ao fim. Em Cristo, por mais humilde que fosse a graça, era a graça que se cumpria pela justiça, porque nele estava o amor e a obediência, do mesmo modo que a via pela qual glorificava o Pai. Jesus entrou pela porta. Ele é o bom pastor. Jesus, tomando assim essa posição de humilhação, exigida pelo estado do povo bem-amado e naquele em quem a graça o colocava, encontrava-se no estado do cumprimento da justiça e de todo o bom prazer do Pai, de que Jesus se tornava assim o objeto. O Pai podia, pois, reconhecê-lo como satisfazendo seu coração, lá onde se encontrava o pecado, e ao mesmo tempo os objetos de sua graça. A cruz era o pleno cumprimento desta obra de graça, em que Jesus se identificou com os seus, para suportar todas as consequências do estado em que eles se encontravam. Há, no entanto, alguma diferença entre a cruz e essa sua identificação com eles na sua vida de amor. Dela falaremos quando nos referirmos à tentação do Senhor. Mas o princípio dos seus atos é o mesmo nos dois casos. Cristo estava ali com o remanescente, em vez de ser substituído e posto no seu lugar para expiar o pecado. Mas o objeto das delícias do Pai tinha, por graça, tomado lugar com o seu povo, quando esse mesmo povo confessava o seu pecado diante de Deus, reconhecendo que estava em pecado, muito embora transformado já em seu coração para o confessar, sem o que o Senhor não poderia estar com ele, exceto como testemunha para lhe endereçar profeticamente a graça. Jesus tomava esse lugar no meio do remanescente piedoso, no ato que os distinguia daqueles que não se arrependiam. Era o lugar que convinha ao povo, o primeiro ato da sua vida espiritual. O remanescente que rodeia João representa o verdadeiro judeu, tomando seu verdadeiro lugar diante de Deus. É aí que Cristo toma parte com ele. Jesus, tendo tomado essa posição e orando, ocupa o lugar do homem piedoso, dependendo de Deus. E o seu coração, elevando-se até Deus, expressão da sua perfeição nessa posição, vê o céu abrir-se-lhe. Pelo batismo, Jesus toma o seu lugar com o remanescente. Orando, mostrava a sua perfeição nas suas próprias relações com Deus, no lugar que ele tinha assim tomado. A dependência de Deus e o movimento do coração para Deus,
como as primeiras coisas que ali surgem, e a expressão da sua existência, por assim dizer, são a perfeição do homem neste mundo. E, neste caso especial, do homem nas circunstâncias em que ele se encontrava nas suas relações com Deus, e Jesus com ele. Aqui o céu pode abrir-se, e note-se que não é o céu abrindo-se para procurar alguém que estava afastado de Deus, nem a graça abrindo o coração à consciência desse afastamento, mas é a graça e a perfeição de Jesus que faz abrir o céu, como nos é dito. E por isso que meu Pai me ama, porque dou a minha vida. Assim, é também a perfeição positiva de Jesus, que é o motivo da abertura do céu. Note-se aqui que Cristo não tem, como Estevão, um objeto no céu sobre o qual possa fixar a sua atenção. Ele é o objeto do céu, ele é o objeto de Estevão, pelo poder do Espírito Santo, quando os céus se abrem diante do primeiro mártir. A sua pessoa permanece sempre em grande evidência, mesmo quando põe o seu povo no lugar que ele ocupa ou quando se identifica com ele. Sobre este assunto, ver também o Evangelho segundo Mateus. Assim também a perfeição positiva de Jesus, que é o motivo da abertura do céu. E note-se também que, uma vez que este princípio de reconciliação existe, o céu e a terra já não estão afastados um do outro. É verdade que até após a morte de Jesus, essa relação de paz e de comunhão teve de se concentrar na própria pessoa de Jesus. Mas o fato de ela estar estabelecida nele continha todas as preciosas consequências que daí decorrem para nós. A proximidade entre o céu e o homem era estabelecida em graça, muito embora ela se não pudesse estender ainda até mais longe, porque o grão de trigo devia ficar só, até que caísse na terra e morresse. No entanto, como vimos, os anjos puderam dizer: paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. E nós vimos o anjo com os pastores e o exército celeste na terra louvando a Deus por causa do que tinha acontecido. Mas neste caso especial, temos o céu aberto sobre o homem e o Espírito Santo descendo visivelmente sobre ele. Examinemos agora a importância deste último fato. Cristo toma lugar com o remanescente no seu fraco e humilde estado, mas cumprindo a justiça. O perfeito favor do Pai repousa agora sobre ele, e o Espírito Santo vem ungí-lo e selá-lo com a sua presença e com a sua virtude. Filho de Deus, homem neste mundo, o céu está aberto a Jesus, e toda a afeição do céu se concentra agora sobre ele e sobre todos os seus nele. Não falo aqui da união da igreja com Cristo no céu, mas sim de que ele tomou o seu lugar com o remanescente, que vem a Deus pela graça, conduzido pela eficácia da sua palavra e pelo poder do seu Santo Espírito. É, presumo, a razão pela qual nós vemos grandes multidões serem batizadas, e Jesus vir e associar-se com elas. Logo no primeiro passo que dão estas humilhadas almas no caminho da graça e da vida, vem Jesus ali com elas. E se ele está lá, é o favor e a estima do Pai e a presença do seu Santo Espírito. E lembremo-nos sempre de que é sobre ele, homem, muito embora ele seja ao mesmo tempo o Filho de Deus. Tal é a posição do homem, assim aceite diante de Deus. Jesus apresenta-nos esta posição como sendo ele mesmo a sua medida, a sua expressão, e é caracterizada por estas duas coisas: o deleite do Pai e o poder e selo do Espírito Santo.
Tudo isso tem lugar neste mundo e é conhecido daquele que com isso se alegra. O céu está agora aberto ao homem em Jesus Cristo. Há, porém, alguma diferença já notada na nossa posição atual. Vemos pela fé e pelo poder do Espírito Santo o céu onde Jesus está, mas tomamos o seu lugar neste mundo até que ele volte. Precisamos de contemplar o homem tal como ele é, visto na pessoa e na posição de Jesus nesse momento. O céu aberto, o poder do Espírito Santo sobre ele e nele, o testemunho do Pai e a relação do Filho com o Pai. Ora, tinha Jesus há cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, etc. Será bom notar que a genealogia de Jesus é aqui traçada não apenas até Davi ou até Abraão, a fim de que ele seja herdeiro das promessas segundo a carne, mas até Adão, para mostrar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, homem neste mundo, onde o primeiro Adão tinha perdido seu título, tal como ele o possuía. O último Adão, o Filho de Deus, estava ali, aceite pelo Pai e preparando-se para tomar sobre si todas as dificuldades em que o pecado e a queda do primeiro Adão tinham colocado aqueles que, de entre a sua raça, se aproximavam de Deus pela influência da sua graça. Por causa do pecado, o inimigo estava de posse do primeiro Adão. É preciso, pois, que Jesus alcance total vitória sobre ele, para salvar os que estavam sob o poder de Satanás. Ele deve amarrar o valente. Vencê-lo na prática é a segunda parte da vida cristã. A alegria com Deus, a luta com o inimigo. Eis em que consiste a vida do redimido, selado pelo Espírito Santo e andando pelo seu poder. Mas em qualquer dos casos, Jesus está com ele e ele está com Jesus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.